Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse é o segundo episódio da série sobre carbonatação e aonde a gente vai abordar todas essas técnicas usuais e não usuais, que basicamente são 5 técnicas hoje que existem para carbonatar cerveja. E a gente conhece duas só, que é o priming e a carbonatação forçada, tema do último vídeo. Hoje a gente vai começar a falar de técnicas não tão usuais e vamos ver como aproveitar o próprio gás que a cerveja gera para carbonatar a cerveja. Vamos lá? Durante a fermentação sai muito gás da cerveja. A gente viu no vídeo passado que mais ou menos metade do açúcar fermentável vira CO2 e quando a gente fala em sólido ou líquido, sei lá, 2 quilos, não é muita coisa, mas quando a gente fala em gás, 1 quilo de gás, 2 quilos de gás, gente, é gás demais. Mas muito gás, mas assim, muito mais do que a cerveja consegue absorver absurdamente, assim. E se durante a fermentação é gerado tanto gás assim, por que a gente não aproveita esse gás para carbonatar a própria cerveja? E esse é o objetivo da técnica de hoje, chamado spunding. Num resumo, a técnica ela é super simples. Você tranca o fermentador, lacra o gás e fica com o gás. Mas nada é simples de verdade na cerveja, né? A gente tem muita coisa para ver aí e muita coisa que pode dar certo e muita coisa que pode dar errado nessa técnica. Eu usei muito essa técnica quando eu era sócio da Two Beer, olha aqui a Two Beer ainda, que era uma cervejaria experimental que a gente tinha em Toledo, e muita cervejaria usa essa técnica, porque a primeira coisa que você precisa ter para conseguir usar essa técnica é um recipiente capaz de suportar pressão, geralmente um fermentador de inox. Então, o básico da técnica não tem muito segredo. Quando a fermentação está acabando, você fecha a válvula e você tem uma válvula que ela regula a pressão, né? Ela tem um registro que regula a pressão. E nesse processo, aquela cerveja ela já vai ter o gás que ela absorveu durante a fermentação, que a gente falou no vídeo passado, e ela vai conseguir mais gás ainda porque vai fechar o recipiente, vai aumentar a pressão, aumentando a pressão, aumenta a quantidade de gás que pode ser dissolvido. Apesar dela geralmente só ser feita em cervejaria, é bem possível fazer ela em casa com uma leve adaptada. Então fiquem aí que a gente vai falar disso também. A primeira crítica que vem quando a gente fala desse tipo de técnica é que a fermentação ela necessariamente tem que ser aberta, porque quando a fermentação é aberta existe o escape dos gases. E junto com os gases existe escape de coisas ruins, como a gente já falou, por exemplo, do H2S, que é gerado, e ele é bem volátil, ele precisa sair com o gás. E é verdade, cara, isso é muito verdade. Para ter ideia, esses dias eu fiz uma fermentação fechada, não fechada, mas eu coloquei um airlock, um blow-off, mas bem fininho assim, ele não deu uma vazão legal para a cerveja. E fiz lá no laboratório, foi junto com os alunos de tecnologia de produção de bebidas, se eu não me engano. E uma semana depois me chamaram no laboratório falando: Jamal, vê tuas coisas lá que tem alguma coisa podre ali dentro. E essa coisa podre era a cerveja, porque não houve o escape devagar do H2S e tal. Quando abriu foi fermentação pequena, 2 litros. Quando abriu o recipiente lá, meu Deus, parecia ovo podre, não tem, porque não perdeu isso. Então a gente não pode fazer uma fermentação 100% fechada. Quer dizer, a gente pode fazer uma fermentação pressurizada, inclusive existe um monte de vantagem para isso. Você diminui a produção de éster, existe um monte de artigo falando sobre isso, talvez a gente possa falar um vídeo só sobre fermentação pressurizada e as vantagens dela. Mas o importante não é que a fermentação não pode ser pressurizada, ela pode ser pressurizada, só tem que ter um fluxo grande de CO2 para fora. Só que como a gente já falou, inclusive na série sobre maturação, se eu não me engano, que a maior parte dos aromas é formado ali nos 3 primeiros dias de fermentação, que é durante a fase exponencial de crescimento, aqui vale essa regra também. Se a gente cessar o fluxo de CO2 para fora no finalzinho da fermentação, a gente não vai ter esses malefícios associados principalmente ao escape do ácido sulfídrico ou de voláteis que teriam que sair da cerveja. Isso geralmente é feito quando falta mais ou menos um prato e meio para acabar a fermentação. É uma técnica que exige um pouco mais de controle, talvez não é para um cervejeiro iniciante, até porque dificilmente o cervejeiro iniciante vai ter um vaso de pressão que vai suportar a pressão. Então você tem que ir acompanhando. Você sabe qual que é a OG
a FG estimada da sua cerveja. E quando estiver faltando um plato para chegar na FG, você fecha o teu fermentador e usa um negócio chamado sponge valve, que é basicamente uma válvula. Tem para comprar no Mercado Livre, tem para comprar no AliExpress, deve ter para comprar nos coletivos de compras cervejeiras, que está bem na moda hoje em dia. E ela basicamente é uma válvulazinha que ela segura uma pressão até um determinado nível. Chegou numa determinada pressão, ela abre e ela alivia. Mais ou menos como funciona uma panela de pressão. Panela de pressão, ela sobe o pininho quando chega em um bar. Se cair de um bar, ela fecha o pininho e não sai pressão lá de dentro. Existe projeto, a gente pode até fazer um projeto de uma sponge valve aqui no canal se vocês quiserem. E geralmente isso é ligado no fermentador, assim que a maioria das cervejarias faz a carbonatação. Não é a maioria, deveria ser, eu não sei porque não é toda cervejaria que usa essa técnica. Eu vou chutar aí 50% das cervejarias usam essa técnica em combinação com a carbonatação forçada só para corrigir no finalzinho. Então vamos fazer umas contas aqui. Como eu falei no outro vídeo, mais ou menos 65%, 70% do malte, do mosto de malte, ele é fermentável. Então se a gente deixar sobrar um plato e meio, e plato quer dizer grama por litro, grama por quilograma na verdade, é a fração máxima de açúcar, isso quer dizer que a gente vai ter uma determinada quantidade mais ou menos conhecida de açúcar lá dentro. Um plato quer dizer 10 gramas por litro, aproximado, bem aproximado. Então se a gente esperar faltar um plato para acabar, a gente vai ter 10 gramas por litro de açúcar. Vai ter o açúcar que já tinha lá dentro, mais 10 gramas por litro adicional. Só que não é açúcar totalmente fermentável, 65% fermentável, dá para estimar, 70%. Então a gente fecha o fermentador com 7 gramas por litro de açúcar fermentável, mais que o necessário para fazer a carbonatação. Aí que entra a sponge valve. Você vai conseguir setar a pressão que você quer nela, e aí quando ela chegar ela vai abrir e vai segurar a pressão exatamente na pressão que você desejar. Não é uma coisa muito fácil, necessita de algumas técnicas, de alguma preparação, né, um pouco de experiência, mas o mais comum mesmo é associar isso com a carbonatação forçada. Você fecha lá com meio plato, com 6 platos, ele carbonata, vai faltar um pouquinho, você compensa na forçada. Isso dá uma economia de CO2 absurda. E aí você vai falar, mas como? Eu não tenho um fermentador que suporta pressão. Não tenho um fermentador de inox, eu não tenho aquele fermentossauro aquele de acrílico, né, que ele suporta pressão também. Como que eu posso fazer? Tem umas pessoas que fazem, eu particularmente fiz uma vez só esse tipo de técnica, que é passar para o post-mix e fazer isso aí no post-mix. Olha que loucura, mind-blowing o negócio aqui. Você vai pegar a tua cerveja, tá lá no seu fermentador, terminando a fermentação, faltando um plato e meio para terminar a fermentação, você passa a cerveja para o post-mix. Você faz uma trasfega da cerveja para o post-mix, olha que legal. E estranho também, né? Aí você vai conectar a sua sponge valve dentro do post-mix. Então ela vai passar para o post-mix, ela vai começar a gerar CO2 num recipiente fechado, que é o post-mix. Todo o oxigênio que tiver dentro do post-mix ela vai consumir, porque a fermentação ela consome oxigênio, então vai ser uma cerveja virtualmente sem oxigênio. E a sponge valve ela vai deixar a pressão na pressão que você quiser. Então você vai setar ali para um bar e meio, e existe sponge valve que faz isso. E quando a pressão lá dentro ficar maior do que a pressão que deveria ser, vai escapar gás e ela vai ficar na pressão certinha. Nossa, super legal fazer isso. Aí o que acontece? Como não terminou a fermentação, ela vai terminar dentro do post-mix. Como ela terminou dentro do post-mix, toda aquela lama gerada nesse finalzinho de fermentação, mais a lama que está em suspensão ainda, as leveduras que estão em suspensão, elas vão ficar dentro do post-mix. E aí você simplesmente volta, depois que passou seu período de carbonatação, de finalizar a fermentação e pode até elevar a temperatura para maturação, você volta para a geladeira. Coloca na temperatura de cold crash, 1, 2 dias, 3, dependendo de quanto você precisar. E aí simplesmente você tira pela válvula do líquido o excesso de levedura. Eu já fiz isso 500 vezes, porque eu sempre faço clarificação com gelatina dentro do post-mix direto. Não entope, não tem problema.
Se você quiser fazer clarificação com gelatina vai ser um pouco mais difícil, tem que pensar em alguma gambiarra porque já está pressurizado. Mas se for fazer só cold crash, não vai ter problema nenhum, porque o tubo pescador do post mix ou do barril fica lá embaixo, olha, fica perfeito, certinho, a cerveja vai sair super clarificada. E virtualmente sem nada de oxigênio, que é uma coisa muito legal. Passar para a garrafa isso, aí é outro problema, e é outra história. Você pode usar uma beer gun, pode usar uma contrapressão, mas está carbonatada e esse é o objetivo da nossa série de agora, falar sobre alternativas para carbonatação. Espero que não tenha ficado dúvidas, porque é um processo relativamente simples até, se for pensar. Mas qualquer coisa, um dia a gente faz um vídeo prático disso daí também. Aí eu só vou precisar de uma sponge valve, que eu não tenho ainda, mas dá para fazer de outras formas também. Beleza, pessoal? Próximo vídeo, mais uma técnica exótica de carbonatação. Dessa não vai envolver, então, ter requisitos a mais, como post-mix, fermentador ou sponge valve. As próximas duas técnicas bem interessantes também, depois a gente chega na carbonatação forçada. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até semana que vem.